Oi, meu nome é Ariana Paz. Eu sou o Vitor. Eu sou o Igor. Eu sou a Ana. Eu sou a Leandra. Desde pequena, eu já sabia que eu gostava de mulheres, né? Mas eu achava que isso era uma coisa normal. Eu não tinha noção do problema que isso é para a sociedade. Minha infância foi normal, assim, tipo, eu brinquei muito na rua. Eu fui uma criança bem livre, na verdade, assim. Meus pais sempre me deixaram livre pra fazer as coisas que eu queria, sem tanta proteção, assim. Eu acho que eu sempre senti que eu sou gay. Desde que eu era criança, eu nunca gostei muito de, sei lá, futebol, como meu pai queria. Assistia muito Barbie. Não me envolvia muito, assim, com outras crianças, no caso, meninos, nas atividades escolares, porque sempre iam pro lado de esportes e eu não gostava muito de esportes. Então, acho que demorou um pouco. Acho que todo mundo fica confuso nesse início, assim, quando a pessoa começa a se identificar. Eu achei que no início que eu fosse uma pessoa andrógena, e por muito tempo eu me identifiquei com esse gênero, né? E aí depois eu fui entendendo, parece que não basta, eu quero ser mais menina, eu quero ser mais feminina. Na verdade, eu sempre sentia uma coisa diferente de mim, mas eu não compreendia. Como eu nasci de uma família cristã e uma outra parte católica, eu sempre fui doutrinada de que só existe uma maneira de você amar alguém ou você se interessar por uma pessoa. Quando eu completei por volta, assim, de 13, 14 para 15 anos, eu comecei a me entender melhor. Depois de um tempo, quando eu tive meu primeiro namorado, percebi que não estava tão legal. Eu gostava mais da minha amiga do que meu namorado. Então, começou a ser mais um clique na minha cabeça. Quando os anos foram se passando, eu me entendia. Chegou um momento em que eu me entendia, mas eu não me compreendia. Mas eu fui conhecendo mais pessoas, eu fui entendendo mais, eu fui tendo novas amizades, novos ciclos e nessa veio muitas histórias de amor. E eu só tava aceitando que era isso. Eu só queria que fosse a pessoa. Eu só me importava pela essência da pessoa. Começou em alguma fase do ensino médio, assim, final da adolescência, mas eu acho que eu passei a me descobrir mesmo no momento que eu entrei na universidade e me deparei com um universo de coisas, né, de possibilidades também, e eu também fui me amadurecendo. Acho que parte desse descobrimento tem a ver com o meu amadurecimento pessoal, né? Eu acho que foi com uns 17 anos, mais ou menos, que eu deixei fluir, assim. E aí, quando eu vi, já tava, tipo, super feminina, a galera já tava me chamando, me tratando no feminino, que eu acho que é uma coisa que eu tive uma sorte, um privilégio até, porque eu conheço várias meninas que até hoje têm dificuldade de ficar corrigindo as pessoas com o seu nome social, e comigo foi totalmente diferente, né? É um movimento que tem muitas pessoas que realmente não entendem, acham que é só uma bagunça, acham que você vai porque eu sou, posso falar, então você só é da putaria, você só quer a pessoa que vier na sua frente, você não se apega a ninguém, então você só é isso, sendo que não é isso. A forma que eu me visto, a forma que eu ajo, é muito estereótipo de uma mulher lésbica. Então, muita gente chegava tipo, cara, tu estragou tudo, sabe? Como é que tu gosta de homem? Então foi um baquezinho, mas depois de um tempo eles começaram a ficar de boa com isso. Tô tão, assim, segura de mim, sabe? Tão feliz, tão completa e plena, que eu acho que eu nem percebo o que a galera tá falando. Mas, de vez em quando aparece uma situação que acaba deixando a gente desconfortável, isso não tem como negar. Com os meus 16 anos, 15 para 16, assim, foi quando eu tive meu primeiro namoradinho, assim, escondido ainda da minha mãe. Mas meu irmão sabia. E em um momento, assim, de estresse entre a gente, uma briga, ele foi lá e, enfim, falou assim: ah, mas você tem segredos com fulano. E aí, na mesma hora, minha mãe me questionou e eu não tinha como mentir pra ela. Foi um pouco complicado pra mim quando eu saí do armário, né? Porque eu não saí, eu fui expulsa. Tava tendo uns problemas lá em casa.
Até que minha irmã, sem querer, ela só explodiu e falou, porque a Giovana gosta de mulher. E falou, e aí ela mandou uma mensagem pra mim, falando, a mãe já sabe. E aí eu falei, então eu vou tomar essa oportunidade pra eu contar pro meu pai. Ele virou pra mim como se fosse a coisa mais normal do mundo e falou, e daí? Tem um Dona Costa, não é uma novidade pra ninguém, porque ele já sabia. Acho que meu pai aceita muito mais por ele lidar também com pessoas, com o público e tudo mais. Mas eu não tenho problema de falar essas coisas com meus pais. Eu falo, eu gosto de garotas, eu fico com eles. Só que eu sinto que existe uma... legal. E aí fingem que isso não acontece, até porque eu me relaciono com uma mulher, né? Então acho que é muito mais fácil para eles estarem nessa posição. Acho que seria diferente se meu namorado frequentasse a minha casa. Comecei a assistir muitos filmes, eu sempre gostei muito de filmes, então comecei a ver mais produções LGBTs. Uma delas foi Orações para Bob, que se trata de um... vou até chorar. Que se trata de um filme sobre a Mary Griffith, que tinha um filho chamado Bob. No caso, ele era gay, né? E ela era uma fanática religiosa. Eu vim de uma família muito tradicional, apesar da minha mãe me apoiar sempre. Eu estudei no colégio militar, então eu sempre fui meio reprimida. Essa minha feminilidade foi reprimida desde sempre. Então demorei um pouco para eu conseguir liberar isso e aceitar isso em mim mesma, eu acho. E quando ela descobriu que eu mesmo era gay, iniciou assim um processo de cura, de tentar reverter aquilo, tentar trazer ele de volta para a religião e transformar ele em uma pessoa hétero. E aquilo na minha cabeça assim não fez sentido nenhum. Não fazia sentido para mim uma pessoa que se entende daquela forma, que ama daquela forma como o Bob amava, e era a forma como eu sentia que eu amava, ser ruim. Tava passando uma notícia que nos Estados Unidos tinha sido legalizado o casamento gay. E tanto eu quanto minha irmã, a gente ficou muito feliz. Apesar da gente não se entender ainda naquela época, a gente sabia que aquilo era uma coisa muito boa pra gente. E aí a gente comemorou. Só que depois da gente comemorar, meus pais chegaram e perguntaram, por que vocês estão felizes? E a gente inocentemente falou, porque o casamento gay foi aceito lá nos Estados Unidos, isso é muito legal. E resultou a gente ficando de castigo, porque a gente estava comemorando essa conquista. A Mary, depois que algumas coisas aconteceram com o Bob, ela começou a perceber que nada é maior do que o amor de uma mãe para um filho. Infelizmente, ele acaba falecendo e ela acaba se tornando uma das maiores líderes da causa do combate contra o preconceito a pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Enfim, é uma história que me inspirou muito, que me fez entender como eu me vejo, como eu via minha mãe também. E foi a partir daí que eu comecei a entender quem eu era, o que eu sentia, como eu sentia e para quem eu sentia. Oi, eu sou a Vanessa, eu sou a mãe do Vitor Hugo. Como eu sempre disse para ele quando eu descobri que, independente de qualquer coisa, ele ia continuar sendo meu filho. Então, que ele se respeitasse, que ele se aceitasse. Antes de ele querer que eu aceitasse ele tinha que se aceitar e se respeitar, para poder fazer as pessoas respeitarem ele, né? Porque hoje, o mundo que a gente vive, a gente sabe que essa classe, ela é muito discriminada. Não é toda a família que apoia, não é toda a família que respeita. A sociedade em si ela ainda não aceita que um casal hétero esteja ali num restaurante, numa boa, e chegue um casal gay e fique da mesma maneira que eles. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que respeitar a escolha do seu filho. A partir do momento que você respeita a escolha dele, o amor que você sente por ele, ele é acima de qualquer coisa. E ele nunca vai deixar de ser seu filho. Eu jamais vou deixar de amar ele porque ele é gay. Então, assim, eu acho que os pais
tem que aceitar eles, respeitar eles, né? Para que a sociedade lá fora faça o mesmo. Porque eu acho que o respeito e a aceitação começa dentro de casa. Eu trabalhei em um shopping da cidade, onde eu não podia usar o banheiro feminino e me obrigavam a usar o banheiro dos funcionários. Não que eu me importasse de usar o banheiro dos funcionários, só que daqui que eu chegasse lá, acabou todo o meu intervalo. Então eu sofri isso e inclusive eu saí da empresa por conta disso, por causa de lojistas e de clientes que reclamavam do meu uso do banheiro feminino ali no shopping. Tem alguns amigos que eles mentiram, né, quando foram se candidatar, falando que eram heterossexuais e assim eles conseguiram um emprego. Eu acho que eles não comentam muito, mas por ter essa chance realmente de conseguir emprego, até porque hoje em dia tá meio complicado. E também teve uma situação onde eu estava sendo apresentadora numa emissora aí de televisão e eu perdi meu programa. O programa era voltado para isso, né, pro mundo LGBT. Só que eles não gostaram das convidadas que eu chamei, que são relevantes para a sociedade, e eles ficaram incomodados com o uso do banheiro de novo. Eu acabei perdendo o programa porque eu lutei com as minhas convidadas, porque chegaram com elas e constrangeram ela na frente de outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa meio do confronto, então acho que alguns comentários eu não gosto de deixar passar, entendeu? Acho que principalmente por eu, nesses ambientes, a gente se aproximar de pessoas parecidas com nós, eu me aproximo de alguns homens, e aí existem alguns comentários que acabam sendo chatos, né? Como se você se relacionasse com outro homem fosse te fazer uma outra coisa, uma pessoa menor, entendeu? E aí eu sou do confronto e eu falo, e aí, qual o problema de você ser ou de você gostar? Porque eu acho que, de primeira vista, assim, ninguém me vê como uma pessoa que se relaciona com homens, né? Me veem como uma pessoa que namora uma mulher, que dá rolê com essas pessoas e tudo bem. Tudo tem um propósito, gente. Todo mundo vem aqui na Terra com um propósito e eu tô tentando entender isso em mim. Em todas as pessoas que já passaram pela minha vida, em todas as famílias que eu passei, amizade, enfim, namoros. Eu acho que eu tive essa posição de desmistificar e, tipo, tirar essa imagem marginalizada que uma mulher trans tem, sabe? Que sempre tá na rua, então que é depravado, alguma coisa do tipo. A mensagem que eu poderia dar é você se permitir. Vai além da sua compreensão. Qualquer forma de amor não tem uma instrução, não tem um modo único de se expressar ou de tu entender isso. Na verdade, o amor não tem que ser compreendido realmente. Acho que qualquer forma de amor, sendo a mais pura que você tem, é o suficiente, só pela essência da pessoa. Você sentir já é o suficiente, não precisa questionar. Você tem todo o tempo do mundo para descobrir o que você se interessa, você não precisa de um rótulo, não é porque outras pessoas se identificam de uma forma que você é obrigado a se identificar também. Você pode um dia ser gay, outro dia se descobrir gay, um mês depois descobrir que é trans, não se prenda a rótulos, só viva um pouco, tamo aí pra isso. Pode até parecer meio clichê, mas é se permitir mesmo, você se permitir sentir, se permitir experimentar também. Eu acho que principalmente na fase em que tomou parte da minha vida, né, se abrir para essas experiências poderia ter sido algo positivo também até para caso eu não fosse. Tipo, fiz isso, experimentei isso e não gostei, tá tudo bem também. Tipo, não tem nada demais. O que eu falo pra ele é o que eu sempre falei, que eu amo independente de qualquer coisa, que eu respeito a decisão dele, mas que acima de tudo ele se respeite, ele se aceite, para que a sociedade em si também o aceite, da mesma maneira que eu aceitei. Eu sou bissexual. Eu sou gay. Eu sou pansexual. Eu sou bissexual. Eu sou uma mulher transexual e eu sou feliz assim.